Eu sou a Emma. Eu sou o Kleber. E nós somos missionários da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e autarquia da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, que está encarregada dos projetos transculturais levar o evangelho a todas as nações. Hoje nós estamos aqui inaugurando, nosso primeiro episódio do Missionando neste novo formato, em parceria com a IPP TV, agora também no YouTube com o vídeo. E a gente está muito feliz, Emma, de poder chegar e inaugurar esse novo programa neste novo formato, o podcast Missionando da APMT. Que bom, né, Kleber? Depois de um tempo assim da gente querer fazer esse formato, videocast, que agora está todo mundo se aproximando mais dos assuntos, dos temas. E agora a gente está, então, também, além dos nossos episódios que nós já temos nas plataformas digitais, missionando também, você pode procurar. Agora também estamos com o nosso videocast. E para inaugurar o nosso novo formato, nada melhor do que a gente ter um convidado especial, né, Kleber? Sim, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da APMT. Então, para aqueles que ainda não conhecem a APMT, nós vamos começar nesse primeiro episódio falando então da história da APMT, conhecendo como foi a trajetória desse trabalho transcultural dentro da nossa denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Kleber, mas qual é a proposta? O que o nosso público vai ter como novidade neste novo formato? Aqui nós vamos trazer diversos convidados, que vão falar um pouquinho sobre as vivências, as experiências, e a gente vai se aproximar, então, essa é a ideia do nosso podcast, aproximar você desse universo da missão transcultural. Então, a ideia aqui é trazer convidados, missionários, para a gente bater um papo e se aprofundar um pouco mais nesse tema da missão transcultural. Então, vão ter vários episódios e hoje nós vamos começar, então, com a história da APMT. Joia, muito bom. Então, vamos lá ao nosso convidado de hoje, o reverendo Marcos Agripino. Ele é o nosso executivo administrativo da APMT. Ele também é missionário e nós damos as boas-vindas. Obrigado, pastor, por estar aqui conosco. Olha, para mim é uma alegria muito grande e me sinto aqui como parte da história, participando desse primeiro episódio do Missionando, e também podendo compartilhar sobre a história do movimento missionário da nossa igreja, quando tudo começou. Então, eu acredito que a participação de todos vocês vai dar aí um rastro daquilo que Deus tem feito através da nossa denominação, e até onde nós temos chegado nesse momento na história e aquilo também que Deus tem para cada um de nós no futuro. Então, eu me sinto feliz de poder participar desse primeiro programa. É interessante, pastor, que a nossa igreja levou um tempo para olhar para esse projeto transcultural, Como foi que, quando começou esse movimento da IPB olhar para a evangelização às pessoas em outras culturas, em outros países? Relata para nós brevemente, claro que a gente não tem como contar os detalhes, Mas a gente pode saber um pouquinho de onde nós viemos, Para a gente poder entender o que nós estamos fazendo hoje e por que nós estamos nesse momento da história, Porque nós não temos muito tempo, muitos anos de atuar em projetos transculturais em outros países, Bom, pensando nessa visão embrionária, você pega aí mais para o final de 1960 e iniciando 1970, quando a igreja começa a pensar nessa ação missionária. Certamente a Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem muito mais anos, tem uma história muito grande e a visão missionária não nasceu no momento embrionário da própria denominação. Isso começa a se construir mais por 60, entrando entre 1970, onde a denominação começa a relação de parceria com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América em pensar em conjunto o que pode se fazer para o avanço da obra missionária. Nasce, então, uma junta de missões estrangeiras, onde manda os primeiros missionários lá para o Chile, depois Venezuela e também Portugal. Só em 1970 que a gente vê, através do reverendo
Odair Olivetti, que foi o secretário executivo da antiga Junta de Missões Estrangeiras, que então introduz uma formatação de uma estrutura dentro da nossa denominação enquanto junta em pensar em enviar missionário para várias partes do mundo. Então, essa onda migratória de nascer uma parceria e depois de construir uma visão missionária dentro da igreja começa a partir de 1970 com a maior eficácia, com a maior objetividade e aí traçando um plano de ação. E eu tive também o privilégio de conversar um pouco também com o reverendo Odair Olivetti, e ele compartilhou com a gente também sobre esse desejo dele, porque ele foi missionário no Chile. Foi nessa parceria que o senhor falou, né? Ele atuou no Chile, no retorno dele ao Brasil, então ele veio com esse desejo, né, de fazer essa experiência. E ele conta que ele, como não tinha uma estrutura, né, a igreja não estava preparada com toda aquela base, né, para poder enviar missionários, então ele conta que eles chegaram num acordo de fazer uma experiência num país próximo, a cidade de Concepción, aliás, da onde sou eu, né? Os nossos internautas vão ver um sotaque um pouco puxado, né? Mas eu sou de Concepción. Também dessa mesma fruto também desse trabalho missionário. Né? Depois que ele volta do Chile, que começa a trabalhar dessa estruturação, né? Não reestruturação, mas estruturação, quando eles mandam aí o reverendo Evandro e a dona Lourdes, né, como missionários para o Paraguai. E aí foi os primeiros passos, enquanto denominação, para o envio a partir da Junta de Missões Estrangeiras, chegando aí em Concepción, a sua terra natal. Isso, né? Aí foi o primeiro templo, né? Eles compraram o local fora do Brasil, do território, né? Por isso que chamava Junta de Missões Estrangeiras, porque era no estrangeiro mesmo, essa era a visão que tinha na época, né? E... só falando agora, então, quando foi, né, essa mudança de JME para a PMT, né, Junta de Missões Estrangeiras, para a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e o que mudou, né? Foi só o nome que mudou ou não? O que mudou na prática dessa JME para a PMT? Quando foi isso e qual foi as principais mudanças, né? A necessidade ela surgiu depois desse envio do reverendo Evandro e a dona Lourdes, começaram a emergir novos missionários, né? Então a antiga Junta de Missões Estrangeiras percebeu que pessoas estavam despertando para o trabalho missionário e a JME então começa a enviar missionários para a Espanha, para Portugal, para Bolívia e também Argentina, Moçambique, Romênia, entre outros países ao redor do mundo. E o trabalho começou a crescer. Na demanda do crescimento, houveram algumas perguntas, né? Como fazer melhor a gestão? E também ficava aquele ato na história, se nós queremos plantar igreja, desenvolver projetos missionários em outras partes do mundo, que pega essa nova cultura, né? Essa transculturalidade, o Brasil é um país com dimensões continentais e também nós temos aí um país de diversidade cultural, né? Atualmente aí nós estamos em torno de quase 180 nacionalidades dentro do Brasil. E quem é que vai trabalhar com esses outros grupos transculturais? Comunidades enormes, como libaneses, como japoneses, as comunidades árabes em geral, os hispânicos, essa grande onda imigratória entre outros grupos que estão no nosso país, os povos originais, os indígenas, os quilombolas, ciganos. Então, dentro da nossa denominação não tinha esse grupo. Como também a antiga Junta de Missões Estrangeiras tinha algumas dificuldades na gestão da ação missionária e precisaria uma reestruturação, até mesmo para uma melhor eficácia na administração, envio de recursos e tudo mais. Foi quando a igreja, em 2000, começa a pensar e começa a refletir como poderia melhor estruturar o movimento missionário da nossa denominação. Então ela muda do nome Junta de Missões Estrangeiras, que era uma junta, e então o Supremo Concílio estabelece que deveria criar uma autarquia.
E essa mudança muda o nome de Junta de Missões Estrangeiras para a sigla APMT, que tem o significado de Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Foi a partir de 2000, com essa nova estruturação, que começa a pensar na perspectiva que a ação missionária da nossa igreja não é somente voltada para fora do país, mas também se volta para a realidade transcultural dentro do nosso Brasil. E nesse caso, nessa decisão, ela começa também a abraçar essa multiculturalidade que nós temos no Brasil, com essa riqueza que nós temos no país. Nós temos aí comunidades aqui no Brasil que são verdadeiros países, né? A maior comunidade japonesa fora do Japão está no Brasil. Hoje a comunidade libanesa é enorme, né? E aí você vai vendo também as outras comunidades que eu citei, né? Os indígenas, quilombolas, os ciganos, em torno de 1 milhão de ciganos. Então a igreja agora se volta para também alcançar esses grupos. Então quando a IPB cria a atual APMT, ela coloca dentro da igreja um papel de importância de fazer uma gestão melhor, mais eficaz, mais abrangente, voltada para os aspectos de evangelização, né, plantação de igreja, educação. E pensar em educação, a nossa denominação ela cresceu muito no Brasil, e outras ações missionárias da Igreja Presbiteriana Norte-Americana no mundo, ela emergiu e expandiu em várias partes do mundo a partir da educação, né? Então teve uma influência muito grande. Então nós temos usado também essa ferramenta, a tradução da Bíblia, discipulado, ações em catástrofe, calamidades, né? em contextos os mais diversos, na área de saúde, tudo como estratégia de evangelizar e plantar igrejas presbiterianas no contexto transcultural no Brasil, como também ao redor do mundo. Então, quando a igreja toma essa decisão, ela dá um pulo na história e um avanço como nunca houve em toda a história da nossa denominação com essa grande decisão. E eu coloco que a igreja ela tomou 2 grandes decisões na história. A primeira delas foi estabelecer a sua filosofia de missões, porque em toda a abrangência de anos que a IPB tinha, não havia uma filosofia de missões. Então ela cria a APMT e estabelece a filosofia de missões. E a segunda grande decisão, que isso deu um boom no movimento missionário da nossa denominação, é quando ela define que a sua prioridade agora é a obra missionária, né, com o estabelecimento que 54% de toda essa arrecadação é destinado para o avanço da obra de Deus, né? Então a gente pega esses períodos marcantes. Eu sempre digo que a gente não pode olhar para o passado numa perspectiva crítica, né? Porque aqueles irmãos, eles pagaram o preço de ser pioneiros. Nós não conseguimos dimensionar, né? Mensurar os desafios e as lutas que eles tiveram em jogar semente. Então eles pagaram um preço. Então nós temos que honrar pessoas como essas no passado que pagaram um preço, e hoje nós estamos vivendo uma história, e certamente no futuro outros virão e trarão novas perspectivas e um novo desenvolvimento, né? Eles foram abrindo o caminho, né? E esse é um trabalho desafiador. Então foi uma mudança extremamente importante, muito além do nome, né? Então foi uma mudança realmente importante para a denominação como um todo, né? É verdade, porque na época, e o senhor faz parte desse início dessa nova etapa, né, de missões dentro da IPB, porque antes, na época também da Junta de Missões Estrangeiras, nós já tínhamos missionários que atuavam com os indígenas, por exemplo, que eram presbiterianos, mas eles não eram acolhidos pela Junta, porque a Junta trabalhava exclusivamente fora do território nacional, né? Já tinha outros missionários espalhados pelo mundo, mas aí então passa a abraçar essas outras causas transculturais, multiculturais, né? Porque hoje com a globalização a gente vê essas características migratórias, né? Como estava destacando aqui, e hoje a gente tem missionários para todos. E quantos missionários mais ou menos nós temos hoje na Junta, pastor?
na junta. Nós temos na Na APMT. Na APMT. É importante o que você acabou de citar, é que quando você olha na história, naquele período embrionário, o que acontecia é que no período de Junta de Missões Estrangeiras e mudança da APMT, estava se construindo uma estrutura. Sim. Então, era muito importante a cooperação com outras organizações que tinham visões afins para nos ajudar no envio desses missionários para as várias outras partes do mundo, né? Então, a gente fez muitas parcerias e cooperações com outros organismos internacionais para nos ajudar nesse processo. E também havia missionários da Igreja Presbiteriana ligados em outras organizações missionárias. Então, quando a igreja faz essa mudança, essa estrutura, então as pessoas começaram a olhar para a nossa igreja, né, no caso a APMT, como uma organização que estava se estruturando e começou a demonstrar uma credibilidade. Então, muitos missionários, a partir de então, começaram a entrar no processo de candidatura para serem missionários da APMT no contexto transcultural no Brasil, como também ao redor do mundo. Muitos que estavam ligados em outras organizações começaram a se voltar para nós. Então, quando você pega o período de Junta de Missões Estrangeiras e a APMT, você tinha aí aproximadamente uns 13 países, em torno de 60 missionários, aí uma variável de 8 a 10 candidatos. Então, você pula em pouco mais de 22 anos, você pula entre 8 e 10 candidatos para quase uma centena de candidatos nos dias atuais. Você pula em torno de 13 países, agora nós estamos indo para 40 países. Você pula em torno de 60 missionários e agora nós vamos chegar a 300 missionários. Então, hoje a nossa igreja reflete um crescimento onde, dentro da perspectiva de percentualidade, nenhuma agência missionária brasileira ou interdenominacional ou denominacional tem crescido. Isso marca um impacto na igreja como nunca houve na história, né? Então, você pensar em torno de 60 pulando para 300, agora, nesse momento que nós estamos aqui dialogando nesse programa, é algo fantástico, né? É fantástico. Sim. Você falou uma palavra mágica aqui, parcerias, né, pastor? A obra missionária ela é feita com parcerias, né? A junta a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela tem parcerias hoje com outras instituições também no envio missionário? Sim, é bom a gente frisar um ponto importante. Nós somos uma agência denominacional, né? Sim. Então, por sermos uma agência denominacional, o nosso norte da ação missionária, ela é dentro da perspectiva da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o estabelecimento é que qualquer ação que a gente vá ao redor do Brasil, ao redor do mundo, é sempre alinhado nos pressupostos denominacionais, sistema de governo, teologia e a visão e a filosofia já estabelecida pelo Supremo Conselho. Então, quando a gente pensa na parceria, hoje o que a PMT tem feito, se vamos para algum lugar no mundo, não havendo nenhum trabalho, a gente começa a jogar uma semente pensando em alguma coisa para o futuro. Então, é um trabalho novo, uma perspectiva nova naquele campo. Mas se existe alguma denominação que tem aí a perspectiva similar da nossa igreja, os pressupostos da nossa própria denominação, em termos de teologia, sistema de governo, como citei agora há pouco, então nós vamos trabalhar numa cooperação, numa parceria, para ou plantar novas igrejas, ou trazer uma revitalização, ou contribuir na formação teológica, diante daquilo que eles colocam para nós como desafio, então a gente vai com eles nessa cooperação. Agora, existem alguns outros lugares que não têm igreja, são trabalhos novos, então nós vamos achar os caminhos para colocar os nossos primeiros pioneiros lá. E algum desses lugares também, a gente ainda não tem a estrutura, não tem ainda a condição operacional de estar, então a gente busca alguma organização que possa facilitar
o nosso trâmite dentro da legalidade para estar no país. Então, a parceria hoje faz parte do movimento missionário. Essa cooperação ela é muito importante e nós temos feito em muitos lugares. Essa cooperação é tão importante que nós aqui estamos em parceria, né, Cleber? Sim, em parceria com a IPPTV. Louvamos a Deus por esse espaço, né, por ter esse privilégio de poder usar esse espaço para conversar um pouco mais e falar desse trabalho missionário transcultural. Eu queria voltar um pouquinho lá em 2000 para a gente entender um pouquinho como foi essa transição, porque por mais que são 20 e poucos anos, né, muita coisa mudou nesse mundo, principalmente na parte de tecnologia, né? Como que era essa questão nos anos 2000, ali no início de APMT, como era essa questão de e-mails, como era essa questão de internet, de contato com os missionários, como as igrejas enviavam ofertas para os missionários, porque muitas pessoas que nasceram nesse mundo, né, conectado com smartphone, acham que o Pix sempre existiu, né? Não existia o Pix, né? Então, como era essa questão do relacionamento com os missionários que estavam em outros países naquela época, lá em 2000, no início aí, como funcionava tudo isso. Pensando no momento na história que nós estamos vivendo, se eu pudesse levar toda a tecnologia que nós temos hoje voltada para o ano de 2000 e aí na sequência, a vida seria um pouco mais fácil, ou muito mais fácil do que aquele período. Então, eu diria que não é que as coisas eram difíceis, nós tínhamos ferramentas que naquela história nos dava a condição, facilitava ou não. Então, eu lembro que um dos documentos que eu tinha que mandar para um país no continente africano, eu mandei para o SEDEX Internacional e eu falei para a moça do correio, quanto tempo demora? Ela falou, 72 horas, né? Deve chegar lá. Eu pensei, isso não vai chegar em 72 horas. Eu fui 2 meses depois, ainda cheguei primeiro do que o documento. Do que o SEDEX. O envio dos recursos não tinha essa facilidade que nós temos hoje das transferências internacionais. Então, muitos dos recursos eram levados em mãos. Algumas vezes as pessoas recebiam os recursos financeiros, aí depois de 3, 4 meses, um volume para mais 6 meses, um volume para 2 meses, e assim, conforme a realidade que se construía naquele período. Nós não tínhamos e-mail, nós não tínhamos as plataformas que nós temos hoje, né? Como o Facebook, né? O Twitter, o Instagram, o site, com todas as facilidades hoje que nós temos de comunicar, o TikTok, os podcasts, essas plataformas que nós estamos usando hoje. Então a gente ligava e deixava um recado, depois marcava um dia, uma hora para conversar com alguém. Algumas correspondências não chegavam e nem iam porque não tinha um sistema eficaz de correio. Alguns lugares mais tecnológicos era o fax, talvez alguns aí que está ouvindo e nos vendo falar, que aparelho é esse, que língua que é essa, né? Então você vai no museu, você vai ver muitas dessas tecnologias, né? Então sempre era um desafio para nós e um desafio também para os missionários que estavam nesses países. Você pensar que para você se manter, você recebia os recursos depois de 3, 4, 5, 6 meses ou mais, porque não tinha essa facilidade bancária, né, essas transferências internacionais que nós temos hoje. Então, as coisas se tornavam um desafio maior. E se você olha mais para o passado, né, algumas viagens demoravam semanas, né, até mês, porque não tinha tanta facilidade. Eu lembro que tinha lugar que eu ia que era um voo uma vez por semana. Então, você perder um avião é só na outra semana, né, que tinha, e não dava para comunicar muito facilmente. O período que a gente iniciava não tinha nem celular ou smartphone, como alguns entendem hoje, não tinha nada disso, não. Isso surgiu mais agora, né? O mundo mudou muito em 20 anos, né? Foram muitas 20 anos. Mudanças muita coisa rápidas. E falando desses lugares de viagem, pastor, conta alguma experiência sua, porque a gente sabe que o senhor é um dos que primeiro chegam num novo país que a PMT tem algum alvo, quer plantar algum projeto, né? Tem alguma história aí que possa encorajar alguns? Bom, eu sempre fui movido a desafio, né? Faz parte um pouco da minha essência ser motivado por desafios, e eu tenho como característica que o não é a palavra final para nós. Você tem desafios maiores e menores. Então, você tem que estar disposto
a fazer aquilo que é relevante, é importante. Então, quando essa pergunta que você me fez, assim, vem muitas coisas que aconteceram, né? Quando o trabalho inicia no Uruguai, quando o trabalho inicia na Colômbia, no Panamá, no Líbano, no Iraque, muitos países da Ásia. Poxa, olha, eu fico olhando, né? Graças a Deus ainda vivo, né? Até o dia do Senhor, né? Ver que a semente jogada, pessoas que acreditaram, né? Porque não é só a nossa motivação, é pessoas como muitos que estão nos vendo e também nos ouvem, oraram para o avanço da obra missionária, investiram financeiramente, né? Então, quando a gente pensa em começar um trabalho, você pensa, de uma certa maneira, o que está do outro lado, o que vai encontrar, o que vai acontecer. Você vê, por exemplo, no Panamá, quando a gente pensou em estabelecer o primeiro trabalho no Panamá, nós não tínhamos contato, não tinha conexão. Então chegou eu lá e o reverendo Gilberto, descemos lá no aeroporto, não tinha ninguém para nos receber, ninguém para nos dar orientação. A gente foi para uma pousada, colocar uma mala lá e começamos a caminhar um monte de ruas na cidade, fazendo perguntas, pesquisas, informações. E hoje nós temos no Panamá famílias missionárias, temos a igreja presbiteriana. A mesma coisa quando foi na perspectiva do Iraque, né? Sim. Você hoje vê o Iraque com vários missionários que ali estão atuando e sendo uma influência no país. Tudo começou com a motivação de ir, independente das dificuldades e também diante das lutas. Você pensar, por exemplo, em Angola, que começa lá atrás, né, com os irmãos da IPB, começando com a relação com a Igreja Presbiteriana de Angola, que é filha da Igreja Presbiteriana do Brasil, eram trabalhos embrionários. E hoje a gente tem podido contribuir para a plantação de novas igrejas, né, em Angola. Hoje a igreja angolana, ela tem aí um pouco mais de 20 mil membros, em torno de 60 pastores, né? Então alguém jogou a semente. A minha esposa Mônica, ela sempre tem dito assim, me encorajada a escrever um pouco sobre essas vivências e essas histórias, né? Mas se a gente tivesse um tempo maior de entrar em detalhamento de cada país, você vai ver que o que Deus fez para construir essa estrada, para nós pudéssemos chegar. Você vê, por exemplo, a Espanha hoje é um dos trabalhos grandes que a PMT tem. A Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, que é a nossa parceira, é uma denominação que estava morrendo. Né? Das 6, 4 igrejas estavam fechadas, 2 estavam quase fechando. E um dia a gente chega lá e fala assim, não, vamos abraçar essa causa. Hoje nós temos inúmeras famílias, várias igrejas plantadas. A Itália também foi a mesma coisa, né? Então você vai vendo que ao participar da história, você se sente muito mais privilegiado, né? Você se sente muito mais privilegiado em ver que Deus te deu a oportunidade de estar lá e ser um agente de influência. E aí muitos dos missionários, que hoje a vasta maioria dos nossos colegas missionários, eles pensam que o trabalho, na verdade, começou quando eles foram para lá. Na verdade, outros chegaram primeiro do que eles. Sim. E eu estou contando a história de quando começa a PMT, mas outros chegaram antes de mim, antes de outros colegas que passaram pela PMT, na antiga Junta de Missões Estrangeiras. Então, quando a gente olha tudo, todos contribuíram com alguma parte, né? A gente não pode pegar como exclusividade. Então, é um privilégio ver caminhando para os nossos 23 anos, né? Ver que nesse período desse patamar de crescimento, de quando nasce a PMT até hoje, Deus tem me dado o privilégio de ver a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais crescer e se desenvolver e se tornar uma agência de influência no Brasil, como também ao redor do mundo, né? Agora, é fato que me vem aqui à mente alguns países mais sensíveis na Ásia, no Oriente Médio. Se a gente não tivesse essa gravação aqui, talvez a gente tomando um cafezinho em off, né? Não gravável, né? Eu poderia entrar em mais detalhes
E são coisas fantásticas que aconteceram, verdadeiros milagres de Deus em muitos momentos, né? Talvez a gente escreva um livro aí com alguns nomes fictícios, pais Verdade. fictícios. Não, a propósito também, pastor, a gente tem aqui algumas coisas na mesa, né? Como a Argentina, que é um dos últimos países que a gente já teve uma tentativa, nós já mandamos, eu creio que a JME mandou na época Tivemos um missionário, um sim, no missionário, passado. mas não teve uma continuidade, né? E agora há pouco tempo está se consolidando a igreja na Argentina, no Uruguai, né? Na Colômbia. Olha que coisa fantástica. Você tocou em alguns pontos importantes, né? De fato, o trabalho na Argentina, lá na antiga Junta de Missões Estrangeiras, tinha. Depois ele não se fixou. Mas hoje nós temos um trabalho na Argentina, em Marcos Paz, e também um trabalho novo em Buenos Aires, no centro de Buenos Aires. Um trabalho Marcos Paz já consolidado. Você fala de Uruguai. Quando eu fui com o reverendo Maurício, a primeira vez no Uruguai, não tinha igreja presbiteriana, não. Hoje nós já temos uma denominação lá, nós também fomos lá, gastamos o sapato lá, olhamos e tudo. Sim. Hoje tem uma igreja, uma denominação, tem igrejas e congregações que emergiram fruto de algum momento Deus abençoou jogando a semente lá. A Colômbia também nós temos trabalho. Então você vai vendo um pouquinho aqui da história, você vê a influência. Irmãos, é muito importante vocês analisarem, né, e buscar a história, né? Porque nunca nasce agora, né? Alguém jogou uma semente lá no passado. E Deus vão colocando pessoas que vão dando as suas contribuições, como você, né? Que os que estão aí participando desse programa vão conhecendo que alguém lá no passado jogou e outro está desenvolvendo, está semeando mais e colhendo os frutos, né? E é interessante, você tocou também um aspecto que outras denominações estão olhando para a IPB e pedindo, solicitando missionários, fazer parcerias para revitalização de igrejas, principalmente no continente europeu, né, pastor? Sim. Aí a gente tem França aí, você fala assim, como assim? O Brasil vai mandar missionários para a França, né? Para Portugal, para Inglaterra. Como o berço da reforma protestante, né? Às vezes tem aquela visão romântica, né, de Europa como esse berço do cristianismo, da reforma, onde tudo aconteceu, né? Como é a realidade hoje, talvez é totalmente diferente, né? É importante você pontuar que o movimento missionário brasileiro, ele começa a crescer, se desenvolver em 1987, quando teve na cidade de São Paulo o encontro chamado Comiban, Cooperação Missionária Ibero-Americana. Eu tive fazendo parte da liderança desse congresso, nós tínhamos aí aproximadamente uns 5.000 congressistas, e ali houve um boom do movimento missionário, onde várias agências missionárias interdenominacionais emergiram naquele período, e muitos missionários ficaram engajados nesses movimentos. Ainda a ação missionária denominacional era praticamente inexistente de várias denominações no país. Mas eu tenho pontuado que nessa última década, começa a emergir com maior força a outras denominações, né, que nós temos no Brasil, de linha conservadora, e nessas duas últimas décadas a Igreja Presbiteriana emerge com força. Hoje a APMT, como agência denominacional, ela tem podido ser um agente de cooperação e de influência, de compartilhamento de informações, mostrando que o momento na história hoje está muito fortemente na mão das agências denominacionais, que é a grande força. E muitas denominações hoje, dentro do Brasil, como também fora do Brasil, têm nos procurado para nós compartilharmos daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Quando você cita, por exemplo, a França, eu trago na memória que quando nós fizemos um encontro de missionário do contexto europeu, eu fui convidado para participar da Unipref, que é a União Nacional das Igrejas Presbiterianas Reformadas da França, né? E mais de 30 das igrejas estavam fechadas. A maior igreja tinha em torno de 80 membros, onde eu tive a oportunidade de pregar nessa igreja na França. Eles precisavam de missionários.
E aí o que Deus fez? Deus já responde através da PMT. Hoje nós temos missionários contribuindo para a revitalização das igrejas francesas. E quando nós olhamos na perspectiva de Europa, e aí citado pelo Kleber no momento, é muito interessante a gente entender, porque nós somos muito mais inclinados, vamos mandar missionários para o continente africano, vamos mandar missionários para o Oriente Médio ou para a Ásia, entre outros lugares. Tá certo, devemos mandar sim. Mandar missionários para a Europa, alguns resistem, não precisa mandar missionários para a Europa, não precisa, é uma região rica. Não, a nossa análise não pode ser nessa perspectiva se o continente é rico ou se é pobre. É onde é a carência do evangelho. Eu tenho dito que se a gente pega, por exemplo, aqui na minha mão direita o continente africano e pega na minha mão esquerda o continente europeu, e se formos olhar somente na perspectiva do evangelho, disparadamente a Europa hoje é mais carente do evangelho do que o continente africano. Não quer dizer que o continente africano não tenha necessidade, mas o que pesa a nossa inclinação de mandar mais missionário para o continente africano é o fator social, isso pesa. Mas olhando na perspectiva da Europa, o evangelho na Europa morreu, precisa da reevangelização. Se a gente for olhar no aspecto econômico, eu acho que a gente precisa estudar também sobre o aspecto geopolítico, econômico da região, porque eu falo que a Europa hoje se eu pudesse comparar com o carro, é o pobre que deve todo mundo e anda de carro zero, né? Porque vários países ali estão quebrados, né? Estão com a economia fragilizada, como Espanha, como Portugal, como Itália, como Grécia. As únicas que destacam um pouquinho melhor ali é a Alemanha, a Inglaterra, né? E a França. Os outros estão ali sofrendo das pernas, mas a gente não deve enviar missionários analisando pela perspectiva econômica. A gente tem que olhar se precisa. Hoje a Europa é o grande desafio. E se você pega a região dos Balcãs, o leste europeu, como, por exemplo, Romênia, Albânia, Kosovo, Bósnia, Montenegro, entre outros países que estão ali, Kosovo, entre outros, você vai ver uma carência enorme de igrejas, né? Então, a gente tem que ter uma visão global, ampla, para mandar missionários para várias partes do mundo. E é interessante, pastor, sempre me chama a atenção também na APMT, nós temos aqui algumas coisinhas também peruanas. No Peru, hoje, a APMT só tem missionários peruanos, né? Sim, nós objetivamos, enquanto missão, e isso deve ser a visão mesmo, vamos para alguns campos missionários, é lógico que os missionários que vão, a ideia é evangelização, o discipulado, aquele processo normal de novos convertidos, discipulado, nova liderança e o nascer de uma igreja. E que, de fato, a eficácia da missão ela está interligada, onde a gente chega ao ponto que a igreja caminha com os nacionais, com liderança nacional, mantida pela Igreja Nacional, e eles dando aí a linha do desenvolvimento e crescimento. Eu acho que o ápice de uma visão bem-sucedida, de uma ação bem-sucedida para a glória de Deus, é quando a gente olha para trás e vê que o trabalho nasceu, solidificou e continua crescendo com os próprios nativos, né? Os nacionais, porque aí a gente chega lá, poxa, chegamos ao nosso objetivo, né? Sem a presença do missionário estrangeiro, né? Aí podemos ir para outros lugares com maior carência, né? Claro. Isso é muito interessante falar também, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que a gente vai plantar uma igreja presbiteriana do Brasil em outro país. E não, é uma igreja presbiteriana, porém com características do país, né? Então, questões de liturgia, de horários, tudo isso vai mudar porque é uma igreja plantada pensando no local, pensando naquele país, com características do país, né? Por mais que é uma igreja reformada, presbiteriana, não vai ser igual a uma igreja presbiteriana do Brasil, né? Por exemplo, talvez o maior choque seja essa questão das igrejas no continente africano, né? Por exemplo, cultos, né, que duram 5 horas, que aqui a gente não tem. Isso é algo cultural e que é muito interessante, né? Então, você talvez que tenha a oportunidade de visitar uma igreja presbiteriana em outro país, você vai ter esse choque cultural, né? Tipo, é uma igreja presbiteriana reformada, porém, a sua estrutura, ela é totalmente diferente da igreja presbiteriana do Brasil, né? Que a gente tem aqui no nosso país, né? Então, isso é muito interessante também, que a gente planta a igreja presbiteriana, porém, com características locais, porque é pensando nisso que o senhor falou, né, do local, ele vai continuar, é o nativo que vai continuar, ele vai
continuar aquele trabalho e é para aquele povo, né? Não é uma igreja para brasileiros naquele país, é uma igreja para o povo local, né? Sim, o objetivo não, o objetivo primário não é a diáspora brasileira, né? Aham. Então a gente tem que ir para um lugar e lembrar que nem tudo na cultura é errado. Uhum. Então a nossa essência é os pressupostos da teologia presbiteriana reformada, né? Sim. Sim. Então é a pregação, é a liturgia. Agora a nomenclatura, nem sempre, algum país no mundo, você vai ter condição de pôr o nome, até mesmo você não pode registrar enquanto igreja, você tem que usar outras formas de ter um registro institucional para se manter dentro da legalidade no país, mas sendo uma igreja. E quando a gente olha na igreja ao redor do mundo, a gente vai deparar com a realidade onde nem toda igreja que é igreja presbiteriana, ela tem o pensamento, os pressupostos de nossa igreja aqui no Brasil. Nem toda igreja presbiteriana reformada é uma presbiteriana reformada, mas tem o nome. Então a gente tem que entender e conhecer um pouco da essência da teologia, da liturgia e da sua prática, né, teológica. E é importante também a gente destacar, pastor, que neste tempo da história da APMT, nós tivemos um boom da internet lá em 2010, 2011, foi quando a APMT criou o departamento de comunicação, né? Também nós temos uma pessoa muito importante também na nossa equipe, né? Da Kleber, a esposa dele, a Caterine. Mas vocês vieram há pouco tempo. Mas em 2013, em 2011 a gente criou o departamento de comunicação. Depois a Isabela, que hoje está servindo na Inglaterra, também com imigrantes desses países que têm muita restrição à pregação do evangelho. E nós criamos o departamento de comunicação, só que assim, com a chegada do Kleber e da Caterine, que tem mais habilidade, agilidade, então nós temos vários materiais, né, Kleber? Fala um pouquinho desse ambiente virtual que nós temos hoje na APMT. Sim, a gente entrou em 2020, né? E a partir então desse boom da internet, desse boom de podcasts e de mídias, a gente pensou também como a gente pode criar conteúdos falando sobre missão transcultural para que mais pessoas possam conhecer. E hoje, se você acessar o site da APMT, né, apmt.org.br, você vai ter ali vários materiais como biografias, artigos, cartas dos missionários. Você vai poder ter esse contato mais próximo, conhecer, ouvir outros podcasts também, assistir lives que a gente fez com os missionários. E isso é muito legal porque é uma forma de se conectar com a missão, né? Aquilo que a Agripino falou um pouquinho na história. Antigamente não tinha essa facilidade, né? A gente tinha que mandar uma carta para o missionário, esperar 3, 4 meses ele receber, depois mais 3, 4 meses para ele responder. E hoje não, né? Hoje você tem essa facilidade da internet que você pode acessar o site da PMT e você pode conhecer um pouquinho mais de todas essas realidades que a gente falou aqui, né? Da realidade da pregação do evangelho na França, na Europa, na Ásia, na África, e isso é muito legal, né? São vários conteúdos que você tem ali acessando o nosso site e você vai poder conhecer um pouquinho mais do trabalho da PMT ao redor do mundo, né? O nosso site é apmt.org.br. E lá você vai encontrar os missionários, os projetos missionários, como contribuir com os nossos missionários, ter uma cartas visão deles, né? global, Conhecer um pouquinho de tudo, todo esse avanço, né? Inclusive, M. Kleber, quando a gente olha na história e vendo o momento que nós estamos vivendo com o avanço das novas plataformas tecnológicas, Isso. o mundo se tornou uma grande planície global. Hoje as suas comunicações elas se tornam ao alcance de todos no mundo todo, né? Então os países que eram longínquos naquela época, né, os lugares mais distantes, inóspitos na Terra, com as tecnologias existentes, faz com que o evangelho se torne mais acessível, né? Usando todas essas tecnologias. E a gente vê quando a PMT ela começa no seu processo de crescimento e desenvolvimento e estabelece o departamento de comunicação, facilitou muito os nossos diálogos globais, dentro do Brasil e fora dele, não somente com organismos internacionais, com igrejas ao redor do mundo, também com missionários, e também tem nos dado a oportunidade de ter acesso a informações que a gente não tinha
como antes, né? Hoje você, na sua casa ou na sua mão, você tem acesso à informação em muitos lugares do mundo. E com isso a gente pôde avançar, né? Você vê na história, hoje nós temos cursos, né? O treinamento, o Centro de Formação Missiológica, que é o primeiro curso da nossa denominação para formar futuros missionários no contexto da transculturalidade. Nós temos o SMM, que é gerar novos mobilizadores nas igrejas locais. Então, as plataformas existentes que nós temos agora, ela está chegando ao acesso facilitado nas igrejas, nas pessoas, né? Então, ela, através da sua casa ou dentro de um ônibus ou um lugar parado, ela pode fazer um curso, ela pode fazer um treinamento, ela pode ouvir um podcast, ela pode ver um videocast, né? Pode fazer um curso, pode ter acesso a informações, pode interceder a favor de missionários, de projetos que nós temos, novos desafios. Olha, que época fantástica que nós estamos vivendo. Ainda nós não conseguimos visualizar um futuro, mas certamente toda a história da humanidade, cada período que se passa, novas tecnologias, novas plataformas vão emergindo, né? Quem sabe a gente vai poder, num futuro, transportar, né? Não, agora eu quero me autotransportar para alguma parte do mundo para ter uma reunião, depois eu volto para o Brasil. Bom, para nós hoje o paradigma nos veta a visualizar uma ação como essa, mas quem sabe mais daqui a alguns anos os avanços tecnológicos possam nos transportar. Agora, se Jesus voltar, certamente não precisaremos mais nada disso, estaremos num lugar muito melhor e no eterno com ele, né? Verdade. E é interessante também, pastor, a gente falando desse avanço no mundo virtual, que o Kleber está desenvolvendo o ministério deles, compartilhar um pouco também que a PMT ela não tem pessoas contratadas para esse tipo de ação que a gente desenvolve no Departamento de Comunicação, que são feitas com missionários, né? São missionários também que atuam na base, que muitas vezes a gente também tem compartilhado isso, como a gente vai desconstruir essa visão de que missionário é só aquele que está lá, seja na França, seja na África, ou nos indígenas, mas também pode um ministério, né, pode ser desenvolvido aqui na base, né, pastor? Tanto o seu próprio ministério com a Mônica, né, na área do ensino, na área como secretário, como executivo operacional ou administrativo, né? Ou também na área da comunicação. Isso é interessante, né? É um profissional. Você quer falar um pouquinho desse seu engajamento missionário na área, Kleber? Não, eu acho que é muito interessante, né? Entender esse chamado de Deus para servir de tempo integral na obra missionária, entendendo que a parte de comunicação hoje, né, como internet, é um campo missionário também, né? Como o pastor falou, né? Hoje, com a internet, a gente chega em lugares que a gente não chegaria, né? Então, esse avanço também através da internet é extremamente importante, né? E é legal frisar isso, né? Que também somos missionários servindo de tempo integral aqui, então, como qualquer outro, todo o processo, toda a questão de levantamento de recursos, tudo é igual para todos, né? Então, isso é interessante também. A própria pastora Agripino, né, por estar como executivo, né, administrativo, também é missionário da PMT, também tem toda essa questão de ser missionário. Então isso é muito legal porque quando a gente conversa com os missionários, a gente entende o missionário, né? Então isso é muito legal para criar essa conexão com ele, a gente entende o que ele passa, a gente entende o que ele está passando ali, então isso é muito legal de frisar isso, né? Que também estamos como missionários servindo de tempo integral na base, né? E como a gente sempre fala, é na base, é Deus que direciona, Ele que é o Senhor da Seara. Então, se amanhã ou depois ele falar, não, Agripino, vai para tal lugar, Kleber, né? O seu projeto agora aqui terminou, vai para tal país, para tal local, ele pode direcionar, mas Deus nos chamou para realizar esse trabalho e hoje estamos servindo na base. Mas Deus pode direcionar, porque o campo é Ele que coloca, né? Deus não chama a gente, né? Até o Ronaldo Lidório fala um pouco sobre isso, né? Essa questão de chamado geográfico, né? Muitas vezes a gente pensa que o chamado é geográfico. Não, Deus me mandou para a China, então eu só posso ir para a China. Não, Ele pode chamar para fazer um trabalho na China e depois te mandar para outro lugar, né? Então, entender esse direcionamento de Deus, né? O missionário, ele se torna um andarilho global, né? Até mesmo estando aqui, você pode estar fazendo ações em outras partes do mundo, né? Sim. E a PMT, ela está aberta
e gostaria muito que novas pessoas pudessem aí integrar na sua equipe, né? Ou como missionário de tempo integral, ou como voluntário, né? Até no departamento de comunicação nós temos várias necessidades, e em outras áreas também temos necessidade, e quem sabe aí você possa nos procurar e ver onde pode servir a Deus. E eu fico pensando, tem um segmento da nossa sociedade que muitas vezes a gente não dá importância, que é o pessoal que é intitulado de terceira idade ou a melhor idade. Eu fico pensando, essas pessoas, muitas delas tiveram uma história, tiveram um crescimento, um desenvolvimento. Muitas delas, hoje, os seus filhos já cresceram, se desenvolveram, seguiram as suas próprias histórias. Eles já estão aposentados e ainda vivos poderão contribuir de alguma maneira. Então, eu penso que, ainda vivos, podemos servir a Deus e aí, quem sabe, junto à PMT. É verdade, e estão contribuindo, estão chegando. Tem casais aposentados que hoje estão servindo, estão seguindo para outros contextos, sejam com os quilombolas, sejam com indígenas, sejam com na África, né? Pessoas já aposentadas e estão chegando. Então, há um lugar para todos, né, pastor? Nós temos pessoas aí que já estão chegando aos 70 e estão indo para o campo missionário. Olha aí, 70 anos com a expectativa de vida do povo brasileiro que aumentou, ainda é jovem, né? Esses jovens há mais tempo tem espaço aqui na PMT, né? É isso mesmo. Se a gente olhar para a história, né, tudo que aconteceu em 20 e poucos anos, né? Então, assim, mais 20 anos para frente, tudo aquilo que pode acontecer, né? Eu creio que é muito gratificante isso que o pastor compartilhou, né? De chegar no campo, não tinha nenhuma igreja, não tinha ninguém, você chegar sozinho, sem saber para onde vai, e hoje tem uma igreja plantada, às vezes já tem 2 igrejas, 3 igrejas, já tem uma denominação ali. Isso é muito gratificante ver o que Deus está fazendo ao redor do mundo, né? Então, a gente deixa esse convite para você também que está nos vendo e nos ouvindo, para você acessar o site da PMT e conhecer o que Deus está fazendo ao redor do mundo, lendo as cartas dos missionários, ouvindo outros podcasts, assistindo os conteúdos que a gente tem produzido, porque isso é muito gratificante, ver tudo isso que Deus está fazendo ao redor do mundo, né? Pastor, e na sua percepção, como que os meios virtuais contribuíram para esse avanço da APMT? Bom, se você olha na perspectiva histórica, a gente não tinha facilidade de alcance como hoje as plataformas nos sugerem e nos ajudam, né? Então, você não tinha, pensar em perspectiva de igreja presbiteriana no Brasil, você não tinha um acesso facilitado como nós temos hoje. Hoje as pessoas estão conectadas, hoje as pessoas estão ligadas nas plataformas atuais, como o Instagram, como o Facebook, como o Twitter. No passado não tinha isso. Então, hoje as pessoas, até mesmo se você olha as informações que nós temos no mercado, temos mais aparelho de smartphone nas mãos das pessoas do que a população brasileira. Então, potencialmente falando, ela tem acesso à informação e certamente uma vasta maioria da população brasileira estão conectada em algum tipo de plataforma. E a PMT entra nessas plataformas e tem dado informações. Então, com isso, está facilitando a informação daquilo que Deus está fazendo, a informação das realidades do mundo, as informações de como eu posso me engajar na missão e contribui com um segmento onde a gente olha no passado e nós não tínhamos. Mandava uma carta para uma igreja, quem tinha acesso a essa carta? Talvez o pastor, a secretária que recebia essa informação, e quanto muito eles colocavam no mural. Hoje não, todo mundo, independente se o pastor ou a liderança da igreja ou a secretária vai colocar, a informação no smartphone dela chega. Já recebe. Que bom, né? Que bom, né? Nós gostaríamos de falar muitas coisas mais, né? Mas nosso tempo também voou, né, pastor? A gente nem se deu conta, já estamos chegando no final. É só uma pincelada na história. Só uma pincelada, mas nós queremos agradecer muito quem está nos ouvindo também, os nossos ouvintes, vocês são a nossa motivação da gente estar levando essa informação para vocês. E agradecer o nosso convidado especial, estreando o nosso Missionando, uma parceria da APMT e a IPPTV aqui no dia de hoje, né? E nós vamos ter ainda mais episódios para que você possa conhecer melhor, entender melhor como
a sua igreja, IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, está realizando e está avançando nos projetos missionários. Pastor, umas palavras assim para despedir os nossos ouvintes? Muito obrigado pela oportunidade de participar, e você que está participando desse programa Missionando. Pegue essas informações que foram passadas, procure o nosso site www.apmt.org.br, você vai ter um monte de informações. E eu quero ver você engajado junto à nossa igreja. Deus abençoe. E no próximo episódio, então, né, vou contar um spoilerzinho aqui, no próximo episódio a gente vai conversar então um pouquinho mais sobre hoje, como está a PMT hoje, onde a PMT está atuando, quais são os projetos que têm sido desenvolvidos e também depois sobre os avanços, de onde a PMT quer chegar, quais são os alvos da PMT e também, principalmente, como o pastor falou, como você pode se envolver nisso tudo, como você pode fazer parte da obra missionária transcultural, de tudo aquilo que Deus está fazendo no Brasil e ao redor do mundo. E até o próximo episódio. Muito obrigado por estar aqui conosco e esperamos vocês. Visitem nosso site www.apmt.org.br e você vai ter todo esse conteúdo neste local, neste ambiente. Deus te abençoe.